Tiago 1,6. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em Romanos 12, não vos conformeis com este século. Coloca aí, Tiago. Tiago, tem que mudar a versão NVI. Não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos assentar. Você vai sentar? Apesar de eu estou querendo pregar hoje sentado, mas... Não teria problema. A irmã foi embora, fora dele. Eu estou sentindo. Foi embora. Não sei por que depois. Chegou e foi. Vamos falar sobre constância, sobre mudanças. Amém? Não, Leonas? Mas você quer que pregue? Vamos lá. Nós percebemos que mudanças é o propósito de Deus em nossa jornada. Amém? Mudanças é o propósito de Deus em nossa jornada. Nós sabemos que na vida nós temos algumas certezas. Nós podemos afirmar aqui e dizer que Jesus vai voltar. Isso é uma certeza. Amém? Amém. Nós temos essa certeza. Nós também temos uma certeza que anoiteceu e amanhã vai amanhecer. Nós também temos uma certeza que um dia, infelizmente, todos nós iremos morrer. Então, infelizmente ou felizmente, porque Paulo diz que viver é Cristo é lucro, mas não é isso que eu quero falar. Então a gente percebe que mudança, ela é uma das certezas que acontecem na nossa vida. De várias coisas que nós temos certeza, é que mudanças elas vão acontecer, nós queiramos ou não, elas vão acontecer e elas são necessárias para acontecer. Algumas mudanças, elas acontecem por decisão própria. Nós decidimos mudar, sair daquela posição que estávamos e mudarmos. Na academia, que eu estou fazendo lá, de exercício, enfim, de musculação, de vez em quando você começa a conversar com aquelas mesmas pessoas que vão no mesmo horário e você não sabe o nome. Eu não sei o nome delas e elas não sabem o meu nome. Mas você começa a trocar uma ideia, conversar. E ali, hoje eu conversei com um rapaz, um senhor já, deve ter a minha idade, e ele afirmando que ele começou a fazer academia porque a esposa dele veio a falecer e ele ficou meio abatido, meio sem rumo, meio desesperado, e ele começou a ter que tomar remédio, enfim. Aí ele disse que após a mudança que ele propôs a si mesmo, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa, senão eu vou ficar louco da cabeça.
né, a perda de uma pessoa, e aí ele começou a fazer exercício físico. E eu disse para ele, mudou da sua mente, mudou o seu corpo, ele realmente mudou. Então algumas dessas mudanças, elas acontecem por decisão própria nossa. E muitas delas somos nós que temos que tomar a decisão para mudar. Porque nós esperamos que as pessoas tomem decisões para nós mudarmos. Mas a gente precisa ter essa atitude de mudar. Então as decisões são a certeza da vida, elas acontecem por conta própria, decisão própria nossa, ou também elas podem acontecer por algo fora do nosso controle, não é? Vamos um exemplo assim, eu já perdi membros aqui da igreja, pessoas que eu queria que ficassem comigo aqui congregando por muitos e muitos anos, mas elas tiveram que mudar de cidade, de país, mudar de setor. Algumas casaram e foram para a igreja do esposo ou da esposa, do filho ou da filha. E o que a gente entende? Algumas mudanças que acontecem na nossa vida, nós não temos o controle dela. E quando nós não temos o controle dela, nós temos que aceitar e entender que aquilo é Deus fazendo algo na nossa vida para nos levar a algo maior. Porque quando a gente fica estagnado, a gente não cresce. A gente precisa entender que as mudanças, apesar delas serem incômodas, elas têm a parte traumática, porque querendo ou não, vai ter algum elemento negativo, vai ter algum tipo de perda, mas as mudanças elas acontecem para que nós possamos enfrentar algo maior e alcançar algo maior. Então o fato é que todos nós enfrentamos mudança. E o propósito de Deus hoje, para mim e para você, é para que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso nós precisamos mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar até mesmo a forma de orar, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente quer. Porque a gente percebe que Deus faz a gente passar por mudanças para a gente crescer na fé. Porque como é o tema da mensagem de hoje, apesar de ser uma mensagem mais rápida, a mudança é uma parte do propósito de Deus. Porque quando nós olhamos para a história da Bíblia, Deus nunca quis que os seus personagens, que os seus servos, permanecessem as mesmas pessoas ou permanecessem às vezes nas mesmas situações. Porque quando eu olho para Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão sair da sua terra e da sua parentela. E Hebreus diz que ele teve que sair sem saber para onde ia. Então a gente percebe que muitas das vezes Deus ele não quer, na maioria das vezes, Deus não quer que a gente permaneça como a gente está. Por isso que de vez em quando Deus, vamos dizer assim, ele mexe as pecinhas do tabuleiro, do xadrez da nossa vida, e a gente está acostumado, estagnado numa situação, e o próprio Deus vê que a gente não tem a força de vontade para mudar, então ele pega e dá um empurrãozinho em mim e você para a gente alcançar. Então Abraão ele teve que sair, Moisés ele foi chamado para liderar, apesar da sua insegurança. Paulo, apesar de ser perseguidor da igreja, ele se tornou um dos maiores apóstolos de Cristo. Então tudo isso mostra para mim, dentre outras passagens, que quando a mudança é guiada por Deus e vem da parte de Deus, ela traz algo maior, ela traz algo melhor. Então que nós possamos entender que as mudanças elas são parte de um propósito maior de Deus. Às vezes nós não conseguimos perceber quando estamos no centro daquela mudança, mas para frente a gente pode perceber. Hoje quem sabe você pode olhar para trás e dizer assim: hoje eu entendo porque teve que acontecer aquela situação, aquela mudança, aquele problema, aquela dificuldade. Hoje eu entendo, mas quando a gente estava passando, a gente não entendia. Como Jesus disse, o que eu faço hoje, vocês não entendem, vocês vão compreender depois. Então a mudança ela faz parte do propósito de Deus. E resistir à mudança, ela pode atrasar o propósito de Deus. Porque nós somos assim. Nós oramos e pedimos para que a vontade de Deus se cumpra, não é? Todos nós pedimos, Deus, que seja feita, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Aí nós oramos e pedimos. Muitas pessoas me indagam, me questionam: pastor, eu quero saber a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para a minha vida? E a resposta é sempre a mesma: vá orar.
Porque quando você ora, você vai saber o propósito de Deus. Mas o grande problema é que quando nós sabemos, ficamos sabendo do propósito, da vontade de Deus, nós não queremos aquilo que Deus falou para nós. Porque muitos resistem à mudança por causa do medo. Porque se você prestar atenção, o medo, nós temos medo do desconhecido. Você já percebeu que a morte, todo mundo tem medo dela? Pode dizer que não tem, mas tem? Não é? Por que a gente tem medo? Porque é o desconhecido. Ninguém nunca voltou de lá para dizer como é lá, seja no céu ou no inferno. Mas a Bíblia nos dá a segurança de que nós temos a morada eterna reservada para nós. Não é? Então, nós temos medo e resistimos a mudanças porque nós temos medo do desconhecido. Porque quando fala do desconhecido, fala daquilo que nós não temos controle. E nós, muitas vezes, queremos e gostamos de controlar a situação, controlar a nossa própria vida. Então a gente percebe que muitas pessoas resistem à mudança que Deus está fazendo. Eu posso olhar para Israel no deserto e resistir às mudanças de Deus, que Deus estava querendo fazer na vida deles, e eles resistiram às mudanças de Deus. E isso resultou em 40 anos de peregrinação no deserto, porque todas as vezes que Israel passava por um problema, eles diziam, era melhor quando nós estávamos lá no Egito. Lá tinha carne, lá tinha pão, lá tinha pepino, lá tinha melão, lá tinha comida. Eles só esqueciam que eles estavam sobre a escravidão. Então eles resistiram às mudanças que Deus tinha para ele. Uma geração toda teve que perecer no deserto. Jonas, ele foi chamado por Deus, não é? E ele precisou ser engolido por um peixe. Por quê? Para que ele pudesse entender que através da obediência que a bênção viria. Então a gente resiste às mudanças que Deus quer fazer, está fazendo na nossa vida, porque a gente não está no controle. O desconhecido gera medo, gera preocupação. Então quem resiste ao que Deus quer, ele perde tempo e perde a oportunidade. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu tenho certeza que quando você começou a orar, Deus começou a movimentar a sua vida. Glória a Deus. E quando Deus começa a movimentar a sua vida, não só a sua vida surte mudança, os que estão ao seu redor vão enfrentar mudança. Um grande exemplo, a pessoa que tem alguém na família que não é crente e começa a buscar a palavra de Deus, ele mexeu, ele pediu uma mudança, e vai haver uma mudança naquela família. Então resistir à mudança de Deus é falta de sabedoria. Então as mudanças, elas nos incomodam, elas são incômodas, são traumáticas, mas a gente tem que entender que não há crescimento se não houver mudança. Quando nós decidirmos começar a mudar, aí nós vamos ver o crescimento acontecer. Em algumas situações nós tentamos fazer consertos e remendos, quando na verdade é necessária uma mudança radical. Jesus diz que não pode colocar remendo novo em pano velho. Eu vou usar o exemplo, eu sempre usava o exemplo do meu tênis, né? Um tênis que eu tinha, eu sempre colava a ponta dele, conheci dessa história, e minha esposa jogou esse tênis fora. A partir do momento que ela jogou fora, nós ganhamos tênis novos, enfim. Mas quem veio domingo ou viu pela live, aquela camisa que eu estava com ela, que é uma camisa bem antiga, né? Mas se olha para ela, era uma camisa que aparentava ser nova. Aí a hora que eu cheguei da igreja, que eu abri a igreja, por algum motivo, eu estava ali beirando o bebedouro, eu levantei a mão assim, e a minha esposa falou assim, levanta de novo que eu quero ver um negócio. Aí eu estava rasgado aqui debaixo, sabe quando o pano fica puído, ele já não dá mais costura? Aí eu peguei e ela falou assim, você não vai levantar a mão para dar glória a Deus, não? Aí eu falei assim, mas eu vim fazer o quê? Que eu vim dar glória a Deus. Né, Leandro? Aí eu não pude. Olha o Leandrozinho. Aí eu não pude levantar as asinhas para o céu.
Aí quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei, não tem jeito de costurar não. Peguei, puxei e rasguei. Rasgou as vestes, não passa. Rasguei as vestes, não o coração, e joguei a camisa fora. Né? Então, muitas situações a gente quer remendar, a gente quer consertar, mas na realidade há muitas situações que elas precisam ser cortadas o mal pela raiz, é necessário recomeçar. Não é? Então a gente olha para a palavra do Senhor, tem uma frase do escritor George Morrison, ele diz assim: a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Então, para você ter uma vida vitoriosa, você precisa entender que você vai ter que recomeçar. É assim. A vida, ela é feita de ciclos. Se um ciclo se repete demais, tem alguma coisa errada. Então, se uma situação se repete demais, um problema se repete demais, tem alguma coisa errada. Porque a vida, ela tem que ser um degrau. Degrau acima, ascendente, nunca descendente. Então a gente precisa reconhecer que precisa mudar, porque Romanos 12 disse que toda mudança vai passar pela mente. Se a mente não mudar, o resto não muda, porque Provérbios diz: assim como imaginou, assim como pensou na sua mente, assim é. Eu precisei convencer a minha mente, porque o Mateus está aqui e ele já tinha me falado há muito tempo para eu fazer academia. E eu olhava para ele e falava: nesse trem de academia não presta não. A melhor decisão que eu tomei na minha vida foi começar a fazer academia. Não é por ficar estético, é por causa daqui, ó. Tem uma festa. Apesar de não ser por estética, né? Mas você pode ver, está. Né, Leonas? Então, nós precisamos reconhecer que precisamos mudar. Reconhecer, porque a pessoa que comete erros e não consegue assumir e mudar de atitude, faz da sua vida um campo de batalha. Então a gente precisa assumir que precisa mudar. Enquanto a gente não assumir que precisa mudar, não vai ter mudança. E na maioria das vezes, o soberbo ele não consegue reconhecer que ele precisa mudar. Como a gente vai mudar? Primeiro, não posso empolgar muito na quarta, né? Porque quarta é menor. Leandro está empolgado. Ele e o Eduardo, quando eles têm o dia deles, pode deixar, mano. Não precisa preocupar com eles, não. Pode deixar. Todo mundo aqui entende, não é? A gente precisa ter uma certa, para mudar, a gente precisa ter uma certa inconformação, uma certa revolta. Essa revolta aqui não é sinônimo de rebeldia, mas é sinônimo de inconformação. Entendeu? Não é rebeldia contra a vontade de Deus ou contra o mandamento de Deus, é inconformação. É você estar inconformado, e essa inconformação, essa revolta que é promovida por aquele sentimento, aquela situação, você bate no peito e fala para si mesmo: não aceito isso mais, não quero isso mais para mim. Eu já conversei com pessoas que bebiam muito e do dia para a noite decidiram que hoje em diante eu não bebo mais. Pessoas que fumavam, de hoje em diante eu não fumo mais. Pessoas que faziam coisa errada, de hoje em diante eu não faço isso mais. Porque havia uma revolta, uma inconformação dentro do coração, e aquilo foi alimentando até chegar ao ápice da mudança. Então revolta fala de confronto, né? Quando a gente olha ali para Jacó, em Gênesis... eu sei que é Gênesis, não lembro. Deixa eu ver aqui. Acho que é Gênesis 32. Quando ele encontra com o anjo e luta com o anjo no Vale de Jaboque em Peniel, não é? Ali Jacó ele foi confrontado pelo anjo. O anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? E Jacó estava cansado de fugir do problema. Jacó queria mudar, Jacó queria algo novo. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú por muitos anos.
Então a gente percebe que a gente precisa mudar. Albert Einstein disse assim, ele disse assim: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Vou ler de novo, para você prestar atenção. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Então, se você quer mudança, você vai ter que se revoltar contra a pessoa certa. Qual é a pessoa certa? O diabo. Se revolte contra a mágoa guardada no coração. Se revolte contra um temperamento nunca submetido ao Espírito Santo. Se revolte contra velhos hábitos que nunca foram tratados porque eles ficaram escondidos. Então a revolta é a mãe de todas as mudanças. Jacó, ele percebeu que ele não podia mudar. Então, para você mudar um hábito, você vai ter que estar revoltado, não como rebeldia, mas inconformado. É você dizer: eu preciso mudar, chega. Não é? E é difícil você mexer com pessoas que sabem, já foram orientadas, aconselhadas, que precisam mudar e não mudam. É difícil, mas a gente precisa ter a revolta contra a pessoa certa. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Leonis. Deus te abençoe. Amém? A grande pergunta é: quando mudar? Você já percebeu isso? A grande pergunta é: quando mudar? Eu deixo aqui para você. Só mude quando Deus te der uma direção. Só mude quando você tiver a certeza que Deus falou com você. Não faça nada por conta própria, porque quem faz as coisas por conta própria vai dar errado. A gente olha para Saul, Deus manda ele destruir tudo, ele fez por conta própria. Então a precipitação, ela faz a gente agir sem a direção, sem a orientação, sem a permissão de Deus. Entenda que a direção de Deus nunca quebra princípios. Quando Deus falar com você para você mudar aquilo que Ele falou, não vai quebrar nenhum princípio do que está aqui na palavra. Se quebrar algum princípio que está na palavra, não foi Deus, foi o diabo, foi você mesmo, foi eu mesmo, porque Deus, ele não luta contra si mesmo. Então a gente percebe que a gente não pode agir, mudar sem a direção de Deus. Só faça alguma coisa quando Deus falar com você. Tenha certeza que foi Deus que falou com você. Amém? Quando mudar? Eu acabei de falar sobre isso, né? Quando a vida vira um círculo, não é? Porque Einstein disse: fazer a mesma coisa e querer resultado diferente é loucura. Então, quando os resultados são os mesmos há muito tempo, isso indica que é hora de mudar. Porque se você continuar fazendo sempre o que fez, você vai alcançar, continuar sempre o que você alcançou. Por isso que é necessário plantar de vez em quando a sementinha diferente na oração, uma semente nova, para que você não fique na rotina, né, inclusive religiosa. Então, se você deseja algo novo, faça algo novo. Se a vida virou um ciclo vicioso, é hora de mudar. Quando mudar? Antes da dor chegar. Porque nós esperamos mudar. Vou trazer isso novamente para saúde física. Nós mudamos hábitos comportamentais, alimentares e físicos somente depois que a dor chega. Só que quando a dor chega, ela está indicando que tem algo errado. Não é? Eu comecei, um dos motivos de começar a mudar, a sair do sedentarismo, né, foi que eu vi um vídeo, um médico, ele dizendo que a pessoa que chega à velhice e ela não tem massa muscular e ela entra no UTI, a chance dela morrer é muito grande. E a pessoa que chega à idade e ela tem massa muscular,
a chance dela sobreviver, de sobrevida dela é muito grande. Então a gente percebe que a dor não é um indicador que você deve mudar. Ela indica que você já deveria ter mudado. Então, se doeu aqui, a dor não é um indicador que você deve mudar. A dor, ela está indicando que você já deveria ter mudado, porque dor indica desordem. Se tem dor, é porque algo está fora do normal. E até eu estava comentando em casa com a minha esposa, depois que a gente começou a fazer atividade física, aquelas dorzinhas que a gente tinha, que é as dores de velho, sabe? Dor de ficar deitado. Não sei que eu não sou velho, né? Não. Desculpa, eu falei para a plateia errado. Está todo mundo novinho aqui. Desculpa. Aquelas dores nas costas, aquelas dores na cabeça, enfim, não é? Quando a gente começou a fazer atividade física, é óbvio que a gente não deixa de ter dor, mas alguns tipos de dor eles param. Então eu acho interessante isso. A dor não é um indicador que você deve mudar. Ela indica que você já deveria ter mudado. Já deveria ter mudado. Amém? Então não espere a dor para mudar. Não espere a dor para mudar. Mude antes que a dor chegue. E eu não estou falando de dor física agora, viu? Eu estou falando de algo espiritual. Mude os seus comportamentos com Deus, com as pessoas. Não espere a dor chegar. Mude. E para terminar, quando mudar? Quando não há paz. Quando você acorda e sente que algo está faltando. Quando você olha para as suas conquistas, mas ainda assim falta algo. Existe paz quando você está na vontade de Deus, não é? Então a paz, diz a Bíblia, que ela é juízo no nosso coração. Se você perdeu a paz, chegou o outro para fazer barulho. Minhas ovelhinhas. É o Eduardo e o Leandro. Deus abençoe. Amém? Jesus disse que, como é que é? Vinde a mim os pequeninos, deles é o reino do céu. Amém? Eles têm mais, como é que eu falo? Mais sinceridade e intimidade com Deus do que nós. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar? Para que Deus mude o nosso coração, mude a nossa vida, mude o nosso ministério, mude a nossa casa, mude a nossa família. Amém? Então você vai orar hoje, agora, nesse exato momento, e você vai colocar diante de Deus aquilo que você quer que Deus mude. Amém? Reconheça que você precisa mudar, mas só faça alguma mudança quando Deus te der a direção. Amém? Não seja precipitado em querer mudar sem a orientação do Senhor. Vamos orar? Meu Deus. Pai, no nome de Jesus eu oro, ó Deus, por mim, pela tua igreja que me vê e me ouve nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, reconhecer que precisamos mudar comportamentos, pensamentos, atitudes, e há muitas situações na nossa vida e ao redor de nós, ó Deus, que precisam ser mudadas. E nós, ó Deus, não conseguimos mudar por conta própria, mas sabemos que precisamos de mudanças. Mas pedimos a tua ajuda para aceitar as mudanças que o Senhor tem na nossa vida. Porque, ó Deus, nós temos medo de mudança, porque nós, ó Deus, desconhecemos o que vai acontecer no futuro. Mas o Senhor não faz nada, ó Deus, de ruim, de mal para nós. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal. E eu peço que o Senhor mude, ó Deus, o coração, mude as situações, mude, ó Deus, esse problema que se arrasta por longos e longos anos na casa, na família, no trabalho, na igreja. Muda, Senhor, muda a nossa vida, ó Deus, que a nossa vida não seja um ciclo vicioso e repetitivo, que a nossa vida tenha novidade de vida,
que nós venhamos parar de tentar remendar, ó Deus, coisas antigas, velhas, que precisam ser, ó Deus, jogadas fora. Ó Deus, por isso nos ajuda a nos desvencilhar de tudo aquilo que não edifica a nossa vida, de tudo aquilo que não é bom para nós, de tudo aquilo, ó Deus, que ao invés de nos fazer crescer, só traz problema. Ó Deus, eu quero mudança na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Eu quero ver mudança nessa igreja. Eu quero ver, ó Deus, mudança nos membros dessa igreja. Eu quero ver os membros dessa igreja próximos, abençoados, saudáveis, cheios do Espírito Santo do Senhor. Tira o teu povo da monotonia. Tira o teu povo do comodismo. Tira o teu povo, Senhor, de situações que por longos anos, ó Deus, são as mesmas. Chega, Pai, nós queremos mudança e estamos aqui reconhecendo que precisamos dela e reconhecemos também que as mudanças só podem ser feitas pelo Senhor. Por isso nós nos submetemos ao Senhor e te pedimos que o Senhor mude a história da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família. E em nome de Jesus eu te peço que o Senhor faça mudanças no nosso coração e tudo ao redor de nós sofra essa mudança, não para mal, mas sim para bem. Eu abençoo o teu povo e creio, ó Deus, que o Senhor faz nova todas as coisas e que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração do homem, o Senhor tem reservado e guardado para aqueles que temem e querem mudança. Eu abençoo o teu povo no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar encerrando. Caso vocês queiram ao término do culto, está aqui o gasofilaço, você pode nos ajudar com a obra do Senhor. Vamos orar encerrando? Pai, eu te dou glória, eu te dou honra, exalto o seu nome, porque o Senhor não faz nada por um acaso, tudo o Senhor tem um propósito. As mudanças são necessárias e que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor guarde o nosso coração, aumente a nossa fé, para que creiamos à altura do que o Senhor tem para nós e o Senhor nos sustente. E que, ó Deus, o Senhor prospere o caminho de cada um, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa, Senhor, a saúde física, ó Deus, nossa e de todos os irmãos, abençoa a saúde mental, espiritual, emocional do seu povo, ó Deus, abre portas onde não tem, supra as necessidades da sua igreja e as necessidades, ó Deus, pessoais de cada um que aqui, ó Deus, está nesta noite. É o meu pedido e assim eu creio que o Senhor há de nos abençoar, porque quando clamamos no nome de Jesus, o Senhor nos atende. Eu abençoo o teu povo e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do teu Espírito seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Deus os abençoe. Só porque estás comigo.